Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. Dando continuidade à história do nosso personagem, Paulo, seguimos no quarto capítulo. Então Paulo foi levado até o Conselho de Atenas, ou Areópago, um nome também dado ao local onde reunia o tribunal para julgar os casos que afetavam o bem-estar da cidade. Ali, Paulo expôs a doutrina do Deus vivo e todo-poderoso, que criou um mundo, que o sustenta e que um dia o julgará. Devido a isso, Deus mandava que os homens se arrependessem. Atos capítulo 17, versículo 22 ao 31. E alguns responderam positivamente, dentre eles um membro do Areópago, chamado Dionísio, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros. Atos capítulo 17, versículo 34. Mas Paulo, aparentemente, não obteve sucesso em estabelecer uma igreja ali. Pelo menos, não uma igreja que tenha sobrevivido por muito tempo. Atos capítulo 17, versículo 22 em diante. Depois desse tempo em Atenas, Paulo foi para Corinto e permaneceu ali cerca de 1 ano e meio. Sua visita aconteceu na época de Gálio, procônsul de Acaia, entre no ano 51 e 52 depois de Cristo. Gálio era irmão do importante filósofo estoico Sêneca, que era conselheiro do imperador Nero. Em Corinto, Paulo morou com um casal, Áquila e Priscila, que se tornaram seus amigos e companheiros de profissão. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Fazendo tendas para seu sustento e desempenhando um longo e importante ministério de ensino. No entanto, Paulo estava tendo cada vez mais consciência da vulnerabilidade das pequenas comunidades de fiéis que ele tinha fundado. A igreja de Tessalônica enfrentava forte oposição e Paulo receava que depois da sua partida a comunidade pudesse ter sido subjugada, não podendo mais suportar. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Paulo enviou Timóteo de volta para Tessalônica, a fim de colher informações, reanimado, aliviado e agradecido devido às boas notícias trazidas por Timóteo em seu retorno. Paulo tomou uma nova iniciativa que viria a mudar completamente a história do cristianismo. Ele começou a escrever cartas. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, datada por volta do ano 51 depois de Cristo, constitui os primeiros escritos paulinos do Novo Testamento. A carta veicula uma verdadeira efusão de afeição pelos cristãos de Tessalônica. Ela está repleta de memórias de suas lutas, combinadas com instruções da nova fé e exortações para crescer espiritualmente, amar o próximo, viver em paz e a orientação de ficar sempre alegres. Orai sem cessar, por tudo dai graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27. Nos anos subsequentes, as cartas de Paulo se tornariam uma ferramenta eficaz para lidar com as necessidades de suas vastas congregações. Os documentos escritos substituiriam a sua presença em uma era em que as viagens seriam lentas e perigosas. Poucos meses depois, no início do ano 52 depois de Cristo, Paulo escreveu a segunda epístola aos Tessalonicenses, quando ainda estava em Corinto. Enquanto isso, em Corinto,
Paulo pregava na sinagoga e convenceu Crispo, o soberano da sinagoga, assim como Tito Justo, um devoto gentio que emprestava sua casa ao lado da sinagoga para que ensinasse. Como fruto disso, muitos outros gentios também foram convertidos ao cristianismo. Nesse tempo, o apóstolo foi acusado pelos judeus de persuadir os homens a servir a Deus contra a lei e o levaram a julgamento perante Gálio. No entanto, o sábio juiz romano recusou-se a intervir na disputa religiosa dos judeus. Atos capítulo 18, versículo 15 ao 17. E Paulo foi absolvido. Corinto foi uma das igrejas mais desafiadoras do ministério de Paulo. A tendência dos cristãos de Corinto era sempre levar sua experiência individual ao extremo. Eles se sentiam como reis, saciados com a riqueza dos seus dons espirituais, enquanto que, aparentemente, ao mesmo tempo, viviam uma certa ausência dessa riqueza espiritual na manifestação dos frutos do Espírito. Foi uma das igrejas que mais recebeu exortações do apóstolo. Depois de Corinto, eles fizeram uma rápida visita a Éfeso e deixaram uma promessa: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E Paulo retornou à sua base em Antioquia. Atos, capítulo 18, versículo 19 ao 21. A terceira viagem missionária de Paulo. Atos, capítulo 18, versículo 23. Atos, capítulo 21, versículo 14. Essa viagem durou aproximadamente entre 4 a 5 anos, do ano 54 até o 58 depois de Cristo. Atravessando mais uma vez a região da Galácia e Frígia, Paulo passou algum tempo fortalecendo a fé dos discípulos nas cidades da Galácia. Então ele prosseguiu sua viagem em sentido oeste, indo até a Ásia e a sua principal cidade, Éfeso. Ali passou entre 2 e 3 anos. Essa foi a sua maior estadia em um único lugar. Atos capítulo 19, versículo 8 ao 10. Atos capítulo 20, versículo 31. Antes da visita de Paulo, Apolo havia passado pregando e ensinando em Éfeso. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 29. Juntamente com o trabalho de Priscila e Áquila, deixados ali anteriormente por Paulo. Atos capítulo 18, versículo 18, 19 ao 26. Seu trabalho pode ser considerado como o alicerce para a extensão do ministério de Paulo naquela cidade. Naquele momento, Éfeso era o principal centro da província romana da Ásia. Naquele período, Lucas registra que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Atos capítulo 19, versículo 10. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, versículo 20. O próprio Paulo ensinava diariamente em uma sala alugada, as escolas de Tirano. Atos capítulo 19, versículo 9. E a igreja floresceu. Assim começou a crescer a maior igreja fundada por Paulo. Essa é a única igreja do Novo Testamento cuja história foi contada em várias etapas, desde a época de sua fundação até o final da era apostólica. Atos capítulo 18 ao 20. A epístola aos Efésios, 1ª e a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, e Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Durante esses anos que foram acompanhados desde a fundação até a carta no livro de Apocalipse, 3 grandes líderes foram responsáveis
pelo seu progresso. Paulo, Timóteo e João. Uma igreja muito bem fundamentada em sua liderança. Depois da sua saída de Éfeso, Paulo viajou em direção norte até Troade, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 13, e depois para a Macedônia e a Grécia, onde passou 3 meses, Atos capítulo 20, versículo 3. Passando por Corinto, o apóstolo escreveu sua epístola aos Romanos. Nessa carta, ele expôs o desejo do seu coração de viajar em direção à Espanha, uma região ainda intocada pela mensagem do Evangelho. Era o inverno de 55 a 56 d.C. e Paulo, escrevendo essa carta aos romanos, pediu a hospitalidade e a ajuda de seus membros quando atravessasse Roma, que era caminho para a Espanha. Paulo ainda não conhecia a igreja em Roma e usou essa carta, sua carta mais longa e importante, como uma oportunidade para expor os fundamentos do evangelho que ele pregava. No entanto, antes de partir para a Espanha, Paulo decidiu fazer uma última visita a Jerusalém. Retornando por Filipos e Troade, ele parou em Mileto e encontrou-se com os anciões da igreja de Éfeso. Atos capítulo 20, versículo 17 a 35. Este é um encontro emocionante, onde Paulo abre o seu coração e revela princípios que todo pastor e líder deve possuir em sua vida. Ali, ele revisou seu ministério entre os anciões da igreja de Éfeso, encarregando-os de suas responsabilidades, enquanto os advertia sobre os perigos que surgiriam depois da sua partida. Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31. Ele se despediu daqueles irmãos dizendo: estou certo de que não mais vereis mais a minha face. Atos capítulo 20, versículo 25. Com muitos esforços e dificuldades e enfrentando duras perseguições, Paulo sentiu que tinha finalmente conseguido levar as igrejas da região do Mar Egeu e do interior da Ásia Menor a um nível de estabilidade e maturidade que lhes permitiria se manterem sozinhas. O desejo de Paulo era estar em Jerusalém para a festa de Pentecostes, Atos capítulo 20, versículo 16. Com ele estava o dinheiro que havia sido coletado para suprir as necessidades dos irmãos em Jerusalém. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao 4, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, e Romanos, capítulo 15, versículo 25 ao 27. Aparentemente, Paulo ainda mantinha a cultura de participar das festas judaicas em Jerusalém. A exemplo do Senhor Jesus e dos primeiros discípulos, Paulo então viajou por Tiro e Cesareia, Atos capítulo 21, versículo 3 ao 6, onde foi avisado dos perigos que o esperavam. Mas, estando pronto a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, Atos capítulo 21, ao versículo 13, ele prosseguiu em seu trajeto, embora tenha sido calorosamente recebido em Jerusalém por Tiago e pelos anciãos, alguns judeus da Ásia presentes em Jerusalém para a festa de Pentecostes. O acusaram de profanar a área do templo, levando um gentio ao pátio interno do templo dos judeus. Atos capítulo 21, versículo 37 a 36. Seguiu-se então um tumulto e o incidente resultou em sua prisão pelo capitão romano da cidade. Bom, meus amigos, aqui nós concluímos a parte 4 do personagem da Bíblia de A a Z, em que nós estamos falando sobre Paulo. Espero que todos tenham gostado. Eu sou Alexandre Costa. Shalom, shalom, graças e paz. Até a próxima.